Fala pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos vocês, espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Estou vindo aqui para externar e dizer que eu estou muito triste, porque chegou ao meu conhecimento uma informação, e como a gente vive numa época de fake news, nós precisamos fazer uma verificação das notícias que nós recebemos, para que a gente, começando por mim, para que eu não fale besteira e para que não falemos besteira ou venhamos compartilhar alguma falsa notícia, né? Que nós vivemos numa época de falsas notícias, de muita mentira. E após fazer uma verificação dessa notícia, após essa notícia ter chegado, essa informação ter chegado ao meu conhecimento, eu verifiquei e pude ver que é algo muito triste. Por quê? Porque o ministro do STF, cujo nome é o senhor Barroso, em decisão liminar, ele suspendeu o piso nacional da enfermagem, da categoria da enfermagem, dos enfermeiros de uma forma em geral, dos nossos enfermeiros que estão aí, estiveram durante aí o ápice da pandemia, né, do Covid-19, estiveram na linha de frente e continuam na linha de frente, porque eu trabalho em hospital e eu vejo, eu sei o que é a correria, o corre-corre na vida e no dia a dia de um enfermeiro. Eu trabalho no hospital de tratamento da Covid, ali na Fiocruz, e eu posso acompanho e vejo a dedicação desses profissionais que se dedicam, plantão de 12 horas, eles estão ali correndo atrás da solução do problema, juntamente com toda a equipe médica, para poder dar uma ajuda, um atendimento com qualidade ao paciente, àquele que está enfermo. E o senhor Barroso, que é um dos membros da Corte do STF, Superior Tribunal Federal, ele suspendeu o aumento do piso salarial dessa categoria. Mas antes de nós adentrarmos neste assunto, e eu não vou ficar aqui falando muito nesse vídeo, depois vocês dão uma olhada lá no meu Instagram, ou nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, vocês vão ver que eu postei lá um vídeo falando a respeito de uma forma mais aprofundada sobre essa situação ocasionada por esse ministro, né, que faz parte do Superior Tribunal Federal. E o que é o Superior Tribunal Federal, que é conhecido e chamado pela sigla STF? O Supremo Tribunal Federal, ele em nossa nação é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Ele acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, funciona como uma Suprema Corte, ou seja, é um tribunal de última instância, como as de um tribunal constitucional. Isto é, aquele que julga questões de constitucionalidade independentemente de litígios concretos. Sendo assim, o Barroso, que é um dos membros do STF, do Superior Tribunal Federal, ele diz que se houver, olha o motivo que ele deu, se houver o aumento no salário da categoria da enfermagem, dos enfermeiros de uma forma geral, vai quebrar o sistema. E ele disse isso hoje, dia 4, perdão, ele disse isso hoje não, dia 4, que foi ontem, né? Hoje é dia 5. Quer dizer, ele está
O motivo que ele dá é que se houver o aumento, né, se o aumento dos enfermeiros ou da categoria, né, da enfermagem aumentar, se o salário aumentar, subir, se for liberado esse aumento, vai quebrar o sistema. Muita coisa vai dar errado. E o que eu acho interessante é que o Brasil é um país engraçado. Essa notícia me chamou a atenção por causa disso, porque o nosso país é um país engraçado. O Brasil é um país engraçado, é cômico, é hilário. Porque quando é para aprovar o salário das autoridades, como os ministros do STF, rapidamente é aprovado. Agora, quando é para aprovar o aumento dos salários dos enfermeiros ou a categoria da enfermagem, aí não pode, não dá, vai quebrar o sistema, vai dar ruim. É isso que eu acho interessante no nosso país. O STF, ele aprova por unanimidade, melhor dizendo, o salário de R$ 46.300 para ministros do Supremo. E isso, se eu não me engano, foi dia 11/8 desse ano de 2022. Nessa notícia que que eu estou falando ela aqui, sobre a desaprovação, né? Não foi aprovado, não vai ser liberado o aumento do salário da enfermagem. Isso foi dia 4, mas dia 11/8 desse ano de 2022, os ministros, né, aprovaram por uma maneira assim, de uma forma ali entre eles, né, unânime, um salário de R$ 46.300 para os ministros do Supremo. Eles já imaginaram o que seria dos leitos dos hospitais sem a enfermagem para cuidar? É essa a indagação que eu quero deixar aqui. Será que esse pessoal ele tem eles param para pensar sobre isso? Eles têm esse pensamento? Eles já começaram assim a pensar, a imaginar o que seriam dos leitos dos hospitais, das OSs, né, UPAs, as clínicas da família, sem ter o enfermeiro ali, sem ter quem trabalha nessa área da enfermagem? Quantas pessoas ficariam enfermas? Quantas pessoas voltariam para casa com as suas enfermidades, com seus problemas, sem uma solução, sem ter uma resposta, sem ter uma orientação médica? Ele já parou para pensar nisso? Porque é muito fácil desaprovar, ou não aprovar, ou não liberar, ou não dar. É muito fácil falar que não. Agora, vai para a linha de frente, como que aconteceu quando a pandemia estava no auge. Os enfermeiros incessantemente, médicos, enfermeiros, que tiveram que deixar suas famílias, suas casas, colocaram a sua vida em risco, porque estão na linha de frente, contraíram o coronavírus, trabalharam arduamente para que pessoas pudessem ter um bem-estar, ou pudessem ter a sua saúde no corpo físico de uma forma tranquila, saudável, entendeu? Para que essas pessoas pudessem seguir sua vida adiante. É porque o nosso país é um país ingrato. Aliás, as autoridades, melhor dizendo, que comandam o nosso país são ingratas. Elas não sofrem de amnésia, porque parece que esquecem, né? Elas não sofrem de amnésia. Elas não têm amnésia. Pelo contrário, elas esquecem, elas fazem questão de esquecer o que aconteceu ou o que acontece em nossa nação, principalmente no que tange a área da saúde, o que é tocante à área da saúde.
A minha oração é para que esse ministro do STF coloque a mão na consciência e entenda que quem está ali na linha de frente, como a gente agora está vivendo um caso aí em nossa nação da enfermidade chamada varíola dos macacos, quem está ali, passado o Covid, né? Que agora o Covid ele parece que ele não diminuiu, ele não acabou, ele deu uma diminuída, ele deu uma enfraquecida. Mas quem está na linha de frente, quando vem uma pandemia, e quando essa pandemia vem, depois ela vai e vem um outro tipo de doença, são os enfermeiros, são os profissionais da área da medicina, da área da enfermagem. Essa categoria aí que tem que ser valorizada. Então que esse povo, a minha oração é que eles botem a mão na consciência e entendam que ali tem enfermeiros, médicos, e são vidas cuidando de vidas. Assim como o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem está cuidando de alguém que está no leito de dor, amanhã pode ser esse profissional que pode parar no leito de dor. Se não tiver condições para poder arcar com a sua sobrevivência, para poder dar continuidade ali à sua sobrevivência, à sua vida. Porque no país como esse, chamado Brasil, a gente não vive, a gente sobrevive por causa de autoridades como essas, que são ingratas, esquecem de tudo muito rápido. Quando é para votar um salário de 46, de 50 mil, logo aparece o dinheiro. Agora, quando é para ajudar o pobre coitado, o menos favorecido, não dá, não pode, vai quebrar, vai dar ruim, a economia não vai aguentar, a vida financeira da nação vai ter problema, teremos problema, começa a colocar uma série de obstáculos. Então a minha oração é que Deus ilumine vocês, que vocês parem de ser avarentos, mesquinhos, miseráveis, só quer ter para si e não quer compartilhar ou liberar ou dar para o próximo condição que gere e dê, que gere, que possa dar condição para que essa pessoa, o enfermeiro, a médica, o médico, o técnico de enfermagem, tenha condição de levar o seu pão de cada dia para casa, dando condição para ele cuidar de seus filhos e cuidar dos seus ideais e dos seus objetivos. Será que é só vocês que merecem ganhar um salário bom? É isso que eu quero externar aqui hoje. É lamentável, é decepcionante. STF, as autoridades que governam e comandam a nossa nação, começando pelo STF, que teria que julgar com muita sabedoria o que tem que ser feito, quem tem que ser beneficiado, quem pode receber uma benfeitoria, eles só beneficiam, as benfeitorias só vão para eles. Quando é para o outro que se dane. Esse é o país que nós vivemos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E que o Senhor ilumine a mente desses homens que estão no controle abaixo de Deus dessa nação. Porque eu vou te falar, de presidente da República a senador, governador, deputado federal, estadual, vereador, prefeito, são tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma corja. Que Deus nos ajude.